Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver esse movimento que começou a se desenvolver aqui na fase pós-modernista, que é o concretismo. Como eu disse, ele se desenvolveu numa fase mais pós-modernista, depois da terceira fase modernista. Relembrando aqui que a terceira fase modernista era uma fase mais social, aquela fase que a gente falou do Ferreira Goulart, da Clarice Lispector, do João Cabral de Melo Neto e do Guimarães Rosa. E essa fase do concretismo, ela vai se dar a partir dos anos 50, né? E vai trazer aí o nascimento de uma nova arte, uma junção, uma nova visão de literatura e de arte, trazendo aí um experimentalismo em que vai ter uma união das duas. E qual era o segredo do concretismo? No geral, o que adentra a literatura, além da palavra escrita, é a visual, ou seja, terão formas, imagens que vão representar muitas informações. Elas vão permitir que o leitor, ou seja, nós, os interlocutores, analisemos as funções dessas imagens, como elas são colocadas no texto. Muitas vezes são apenas palavras, substantivos, 2 ou 3 palavras, mas dependendo de como elas são organizadas, elas dão um sentido diferente para nós. Então, tecnicamente, o concretismo ele vem para romper um pouco com o texto descritivo, com os textos longos e com muitas informações. E ele vai mostrar, além de palavras, também situações mais visuais, como esse exemplo aqui, desse poema chamado luxo, que é uma palavra composta por uma repetição da palavra luxo. A palavra lixo ela é composta pela composição da palavra luxo, escrevendo as letras L, I, X e O, o que cabe aí várias interpretações que a gente vai ver um pouquinho no final da aula. E vamos ver um pouco como esse movimento nasceu. O início dos anos 50 vai trazer exposições e novidades na sociedade brasileira. Uma das mudanças mais significativas desse momento é o da capital do Brasil, de São Paulo para Brasília. E aqui ao lado eu trouxe uma imagem do manifesto do Grupo Ruptura, que vai ser aí o precursor do movimento. Então, no ano de 1952, a exposição do Grupo Ruptura marca o início oficial do movimento concreto em São Paulo, criado por diversas pessoas aqui, isso não cabe aqui, não vai cair no nosso vestibular, mas principalmente o que você vai precisar saber é que o grupo propõe em seu manifesto a renovação dos valores essenciais das artes visuais por meio das pesquisas geométricas, pela proximidade entre trabalho artístico e produção industrial e pelo corte com certa tradição abstracionista anterior. Então, aqui a gente vai ter uma arte mais expositiva, que vai valorizar os espaços, os ângulos, as retas, as curvas, formas geométricas, de modo geral, vão começar a surgir aqui, uma valorização da matemática, e isso vai ter um início na arquitetura, da arquitetura vai para os movimentos artísticos, e dos movimentos artísticos, em consequência, para a literatura. Então, falando um pouquinho aqui do contexto histórico, a gente sabe que o modernismo ele vai romper com o academicismo, né, com o classicismo. Porém, a geração de 1945 ela dá uma retomada nesse movimento academicista, principalmente com João Cabral de Melo Neto. E em 1951, houve essa primeira Bienal em São Paulo, que vai trazer o Museu de Arte Moderna e essas principais obras artísticas, principais obras literárias. Isso vai impactar a sociedade porque novos valores vão ser inseridos nessa sociedade. O que é legal a gente observar aqui, quando eu falo de arquitetura, é no plano piloto o projeto de Brasília, feito pelo Oscar Niemeyer e pelo Lúcio Costa. Isso se deu, né, no período da era JK, aquele plano de metas que era de 50 anos em 5, né, construtivista. E a gente pode perceber aqui que esses anos 50 eles estavam em ebulição, né? Tava tudo acontecendo muito rápido, muitas transformações. Aqui nos anos 50 também a gente tem muitas transformações culturais. A televisão ela é trazida para o Brasil, a rádio está
em alta, com grandes nomes, nós temos o teatro em alta. Então, isso com certeza vai influenciar muito aqui na forma como a arte vai se desenvolver. Aqui eu trouxe uma imagem para você ver, né, do plano de Brasília. E uma frase do Oscar Niemeyer que traduz um pouco esse conceito do concretismo nesse momento. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. E como eu acabei de citar para você, depois desse desenrolar na arte, nós vamos ter como consequência, esse desenrolar na literatura também. Aqui eu trouxe uma imagem para você ver, o Haroldo de Campos à esquerda, o Décio Pignatari no centro e o Augusto de Campos à direita. Augusto de Campos e Haroldo de Campos, eles eram irmãos e eles foram os três, né, precursores do concretismo. E eles tinham características muito semelhantes na composição das obras deles, como um discurso mais objetivo, uma característica mais visual na literatura, composta por buracos sintáticos que são preenchidos pelo interlocutor, uma linguagem mais conotativa, que pode acarretar em diversas interpretações, dependendo de quem o lê. E só como curiosidade aqui, eu trouxe uma música. Essa época foi a época que o Caetano Veloso chega a São Paulo e ele compõe a música Sampa, em que fala o seguinte: alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Essas são duas importantes avenidas de São Paulo. E ele continua: é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, falando aqui da influência arquitetônica do concretismo, da deselegância discreta de tuas meninas. A gente pode até falar aqui do movimento feminista que estava começando a emergir, né, nos anos 50. E aí ele cita: ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Ainda não havia para mim Rita Lee, porque quem é Rita Lee? A Rita Lee era uma das integrantes do grupo Mutantes, né, que foi um dos principais grupos aí do movimento tribalista antropófago, que vai surgir um pouquinho depois, a gente vai ver ele já já. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Trouxe só esse trechinho de curiosidade para você compreender um pouquinho desse movimento. E vamos às características. A gente sabe que aqui há uma negação do verso tradicional, né? Como eu disse, eles vão valorizar mais aquela poesia, aquele poema pílula, né? Que ele é mais curto, mais direto. Então, o verso tradicional, que era cheio de decassílabos, de métrica, ele vai ser deixado de lado agora. E a gente vai valorizar, nesse momento, o poema objeto, o poema produto e o poema pílula, que são poemas rápidos, diretos, produtos da geração da velocidade, que dá essa ideia de movimento e sonoridade. Essa poesia, ela vai proporcionar uma participação ativa do leitor, a linguagem ela vai ser mais direta, vão ter aí múltiplos recursos, uma valorização do espaço em branco, essa composição de texto, som e imagem, que a gente chama de verbo vocal visual, que dá essa ideia de movimento e sonoridade, vai abolir o discurso discursivo, né? E vai apresentar novas formas de composição com a geometria aliada à matemática. Esse poema Pílula que eu citei, ele vai ter uma influência muito grande do Oswald de Andrade, lá da primeira fase do modernismo, justamente por essa característica dele de produzir aqueles poemas curtos e diretos, certo? Aí eu trouxe alguns exemplos para você ver, né? O primeiro poema é esse Luxo, que é um poema com 2 palavras,
e que traz algumas indagações, né, que a gente pode fazer. Será que todo luxo é feito de lixo? Ou a somatória de todo lixo é luxo? Então, a gente pode perceber que, através do poema, há uma crítica do consumismo, uma crítica do capitalismo exacerbado. Mas, como eu disse, esse poema, ele é conotativo, então, ele faz com que você tenha diversas interpretações. Outro poema que eu trouxe para você é o poema Ovo, que, inclusive, era um formato arredondado, né? Eu vou ler ele para você. Ovo, novelo, novo novelho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto, feito, dentro do centro. Algumas interpretações que eu tirei, que eu vou compartilhar com você aqui, além, é claro, do formato, né, do poema ser um formato oval, eu percebi que algumas das palavras desse poema, elas davam um sentido de recolhimento, né? Como o objeto, né? O objeto do ovo também dá essa impressão de encolhimento, né? Eu também pensei nos ciclos da vida. Quando ele fala novo no velho, o filho em folhos, depois ele fala do feto, feito dentro do centro, dá essa ideia de ciclo, cíclica, né? Que mais uma vez remete a um objeto circular. Outra coisa que a gente pode pensar, quando ele fala na jaula dos joelhos, e por ele trazer tantas palavras que trazem essa ideia de centralização, ele não, de repente, gostaria de estar remetendo a uma certa opressão do sistema, que faz com que a gente viva, sempre de forma cíclica, de forma mecanicista. É algumas das ideias aqui que eu trouxe para você pensar. O outro poema, o Velocidade, ele tem que ser lido em voz alta, né? Eu leio ele assim. Velocidade. Mas você pode ler como você quiser. Para trazer essa ideia justamente dessa urbanização acelerada, para trazer a ideia justamente dessa rapidez, como tudo é fluido, como a gente está numa geração agora em que tudo é muito veloz, inclusive a poesia. E esse outro poema que causou muita polêmica na época que saiu, que é o Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe coca, caco, caco, cola, cloaca. Ele critica justamente a questão da propaganda, né? E tem toda uma sonoridade, parece que você está abrindo uma lata de coca, né? Traz também uma crítica ao consumismo, às propagandas de refrigerante, aos hábitos de ingerir refrigerante. Quando ele usa a palavra cloaca, cloaca é o sistema excretor das aves, né? Ou seja, ele está falando que tudo isso é uma merda, né? E quando ele fala babe cola, caco, ele está praticamente fazendo você visualizar uma imagem bem repugnante ali de quem consome com frequência esses produtos que são prejudiciais, né? O outro poema é um dos últimos poemas aí do Augusto de Campos, que ele fala: quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós tudo, tudo mudo. Se referindo justamente ao movimento concretista, né? Porque ele foi um dos principais participantes, um dos principais precursores do movimento concretista, e ele escreveu diversos poemas, ele de fato causou uma mudança, e depois que ele mudou tudo, agora após tudo, tudo mudo. Depois dessa mudança, ele se calou. Será pelo fim do movimento concretista? Fica a indagação aí. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Nossa próxima aula nós vamos ver a respeito do movimento do tropicalismo,
para a gente encerrar aqui